History Secrets. O que acontece quando alguém decide ensinar de verdade dentro de um sistema que não quer aprender? Em 2008, um jovem formado em Yale chega ao sul da China com uma missão clara. Ele não queria apenas preparar alunos para entrar em universidades estrangeiras. Ele queria prepará-los para a vida. Na época, o cenário era bastante diferente. Poucos estudantes buscavam estudar fora do país, e as escolas internacionais ainda eram raras. Mesmo assim, naquela escola específica, cerca de 10% dos alunos planejavam seguir esse caminho. Há aproximadamente 80 estudantes por ano. O número parecia promissor. Mas o método estava completamente errado. Os alunos passavam horas em salas lotadas, copiando anotações, memorizando conteúdo e repetindo padrões. Não havia espaço para perguntas. Não havia debate. Não havia pensamento crítico. Era um sistema baseado na repetição. Além disso, havia a obsessão pelo exame SAT. Os estudantes memorizavam listas intermináveis de palavras. Sem contexto, sem leitura real, sem escrita significativa. Era uma preparação artificial para um mundo que exigia exatamente o oposto. E então, vinham as atividades extracurriculares. A maioria participava do modelo das Nações Unidas, uma atividade considerada prestigiada. Mas havia um problema evidente. Todos faziam a mesma coisa. Não havia diferenciação. Nenhuma identidade. Nenhuma experiência real. Foi nesse momento que ele percebeu algo essencial. Entrar em uma boa universidade não era o problema. O verdadeiro problema era sobreviver depois de entrar. A solução não viria de pequenos ajustes. Era necessário mudar a lógica do sistema. A primeira mudança foi radical. As aulas tradicionais foram substituídas por seminários. Em vez de salas com 50 alunos em silêncio, pequenos grupos de 10 a 20 estudantes se reuniam para discutir livros. Eles liam, debatiam, questionavam. Pela primeira vez, aprender se tornava uma experiência ativa. A segunda mudança foi ainda mais profunda. Memorizar palavras deixou de ser prioridade. A leitura se tornou o centro do processo. Foi criada uma biblioteca com 5.000 livros em inglês. Os alunos podiam escolher, explorar, descobrir. O objetivo não era apenas aprender inglês. Era despertar o prazer da leitura. E então veio a ruptura mais ousada. As atividades tradicionais foram eliminadas. No lugar delas, surgiram experiências reais. A primeira foi a Coffee House, uma cafeteria dentro da escola. Administrada pelos próprios alunos, eles cuidavam do atendimento, da operação, das finanças. Aprendiam na prática o que significa responsabilidade, colaboração e empreendedorismo. Não era simulação. Era a realidade. A segunda iniciativa foi ainda mais intensa. Um jornal diário. Todos os dias, os alunos precisavam investigar, escrever, editar e publicar. Trabalhavam até tarde da noite. Às vezes, até de madrugada. E, ainda assim, no dia seguinte, entregavam o jornal para toda a escola. Aquilo não era apenas uma atividade. Era um treinamento para o mundo real. Mas mudar atividades não era suficiente. Era preciso mudar a cultura. 3 princípios passaram a guiar tudo: transparência, inovação, abertura total. Nada era fixo. O currículo não era tratado como algo perfeito. Ele evoluía constantemente. Erros eram reconhecidos. Ajustes eram feitos em conjunto. O caos fazia parte do processo. E, surpreendentemente, funcionou. Em pouco tempo, o programa se tornou extremamente eficaz. Os alunos começaram a se destacar. Entraram em universidades de elite como Yale, Wharton e Cornell. O programa se tornou o mais respeitado do sul da China. Os resultados eram inegáveis. Tudo parecia perfeito. Até que tudo desmoronou. Ele foi demitido. Sem aviso, sem negociação. E não foi só isso. Professores, pais e até alunos ficaram satisfeitos com sua saída. Ninguém quis que ele permanecesse.
Mesmo após criar um dos programas mais bem-sucedidos do país, ele nunca mais foi convidado a liderar outro. O sistema o rejeitou. Mas por quê? A resposta não está no sucesso. Está na forma como o jogo funciona. Ele acreditava que estava sendo visto como um reformador, um visionário, um idealista. Mas essa não era a percepção real. A palavra usada para descrevê-lo era outra: ditador ou, de forma ainda mais direta, alguém difícil, incômodo, impossível de lidar. O motivo era simples. Ele insistia na justiça. Não importava quem eram os alunos. Não importava quem eram os pais. Todos deveriam trabalhar duro. E isso quebrou a lógica do sistema. Porque o sistema não é construído sobre justiça. Ele é construído sobre interesses. Foi então que ele começou a enxergar tudo de forma diferente. A educação não era apenas um processo. Era um jogo. E, como todo jogo, havia jogadores. Alunos, pais, professores, administradores, governo, universidades. Cada um com seus próprios interesses. E entender esses interesses era a chave para entender tudo o que aconteceu. Inicialmente ele acreditava que os alunos queriam aprender, que buscavam ser melhores. Mas isso não era totalmente verdade. Os alunos queriam resultados, com o menor esforço possível. Os pais queriam sucesso para os filhos. Mas, na prática, queriam status. Queriam poder dizer que seus filhos estavam em universidades prestigiadas. Não importava o processo. Importava o símbolo. Os professores não estavam focados em transformar vidas. Estavam tentando sobreviver, fazer o mínimo necessário, receber o salário e seguir em frente. Os administradores queriam manter estabilidade, evitar conflitos, satisfazer os pais mais influentes. O governo queria uma coisa acima de tudo: ausência de problemas. E as universidades queriam alunos que pudessem pagar. Nada mais. E então, surge o princípio central. Na teoria dos jogos, todos os participantes buscam o mesmo objetivo: o melhor resultado possível, com o menor esforço possível. Essa é a lógica invisível que sustenta o sistema. E quando alguém tenta mudar essa lógica, ele não está apenas propondo melhorias. Ele está quebrando o jogo. E o sistema reage. Não importa o quão bons sejam os resultados. O que importa é se você respeita as regras não escritas. Porque, no fim, não é sobre educação. É sobre controle. Se você entende isso, então começa a enxergar algo ainda mais profundo. O problema nunca foi o método. O problema foi o alinhamento de interesses. Um sistema só funciona quando os principais jogadores concordam, mesmo que silenciosamente, com as regras do jogo. E essas regras não precisam ser justas. Elas só precisam ser convenientes para quem tem poder. Foi exatamente aí que tudo entrou em conflito. Para entender isso com clareza, é necessário observar não apenas quem participa do jogo, mas quem realmente importa dentro dele. Nem todos os jogadores têm o mesmo peso. Essa é uma das lições mais importantes da teoria dos jogos. Na superfície, parece que os alunos são o centro da educação. São eles que frequentam a escola, que estudam, que fazem provação. Mas na prática, eles têm pouca influência. O que os alunos pensam raramente define as regras. Quem define o jogo são aqueles que sustentam o sistema. E, nesse caso, os mais importantes não eram os estudantes. Eram os pais. São os pais que pagam. São eles que podem criar problemas. São eles que pressionam a escola. E por isso, suas expectativas moldam o funcionamento de tudo. Logo depois vêm os professores. Porque são eles que executam as regras. São eles que transformam decisões em prática. Se os professores não aderem, o sistema não funciona. Administradores têm um papel intermediário. Eles ajustam, negociam, equilibram interesses. Mas, no fundo, também estão presos à mesma lógica de sobrevivência. Já o governo, apesar de parecer poderoso, tem pouca interferência real no dia a dia de uma escola específica. Desde que não haja problemas, tudo está aceitável. As universidades, por sua vez, também não estão profundamente envolvidas.
Elas operam como uma etapa final do processo. Selecionam, recebem e seguem adiante. O foco delas não é o desenvolvimento do aluno. É o fluxo contínuo de candidatos. Quando você reorganiza mentalmente esses pesos, algo se revela. O jogo não é construído em torno do aprendizado. Ele é construído em torno de estabilidade, status e conveniência. E isso muda completamente a forma como cada decisão é tomada. Agora, observe os alunos novamente. O que realmente motiva um estudante? Não é apenas aprender. É ser aceito. É pertencer. É construir relações. É evitar conflitos. A escola, para muitos, é antes de tudo um espaço social. Aprender é apenas uma parte da experiência. E muitas vezes nem é a principal. Além disso, existe um fator decisivo: a necessidade de agradar. Os alunos sabem, mesmo que inconscientemente, que dependem dos pais, dependem dos professores, dependem das avaliações. Então, o comportamento deles se adapta. Eles não estudam necessariamente para aprender. Eles estudam para corresponder às expectativas. Notas se tornam uma forma de aprovação, não de conhecimento. Agora, observe os pais com mais precisão. O discurso é sobre o futuro dos filhos. Mas a motivação real frequentemente é outra. Status. Reconhecimento. Validação social. Ter um filho em uma universidade prestigiada não é apenas uma conquista acadêmica. É um símbolo. É uma forma de dizer ao mundo que você venceu. E isso transforma a educação em um produto. Um produto de luxo. Quanto mais caro, mais valioso parece. Não importa necessariamente a qualidade. Importa a percepção. Importa a imagem. E isso explica decisões que, à primeira vista, parecem irracionais. Escolas são escolhidas não pelo que ensinam, mas por como são vistas. Professores são valorizados não pelo impacto, mas pela aparência. O sistema se torna performático. E então vêm os professores. Muitos entram na profissão com intenção genuína, mas o sistema molda o comportamento. Com o tempo, surgem limitações, cansaço, responsabilidades externas, falta de reconhecimento. E, gradualmente, o foco muda. Ensinar deixa de ser uma missão e passa a ser um trabalho. O objetivo se torna simples: cumprir o necessário, evitar problemas, manter estabilidade. Não é necessariamente falta de caráter. É adaptação ao ambiente. Os administradores seguem a mesma lógica. Eles não estão ali para revolucionar. Estão ali para manter o sistema funcionando, evitar conflitos com pais, garantir resultados aparentes, preservar a reputação da escola. Cada decisão é filtrada por uma pergunta silenciosa: isso vai gerar problema? Se a resposta for sim, a mudança é evitada, mesmo que seja necessária. E então, quando todos esses interesses se encontram, algo inevitável acontece. O jogo se forma. Não de maneira explícita, mas de forma orgânica. As regras emergem do ponto onde esses interesses convergem. E nesse ponto, qualquer tentativa de mudança real se torna uma ameaça. Porque mudar o sistema significa alterar incentivos. Significa exigir mais esforço. Significa quebrar confortos estabelecidos. E ninguém quer isso. Foi exatamente isso que aconteceu. O novo modelo funcionava. Os alunos melhoravam. Os resultados eram superiores. Mas ele exigia algo que o sistema não estava disposto a oferecer: esforço real, responsabilidade, autonomia. E isso gerou resistência. Não porque estava errado, mas porque era incompatível com o jogo existente. Esse é o ponto mais difícil de aceitar. Você pode estar certo. Pode gerar resultados. Pode melhorar tudo. E ainda assim ser rejeitado. Porque o problema nunca foi eficiência. Foi alinhamento. Quando você tenta mudar um sistema sem entender os interesses que o sustentam, você não está reformando. Você está confrontando. E confrontos
dentro de sistemas estruturados, raramente são aceitos. Eles são neutralizados, silenciados, removidos. E então, surge uma pergunta inevitável. Se o sistema não recompensa quem melhora de verdade, então o que ele realmente recompensa? A resposta não é confortável, mas é necessária. O sistema recompensa quem joga de acordo com suas regras. Mesmo que essas regras não levem ao melhor resultado possível. Mesmo que mantenham tudo no mesmo lugar. Mesmo que limitem o potencial. Porque, no fim, estabilidade é mais valiosa do que excelência. E isso não acontece apenas na educação. Esse padrão se repete em diferentes áreas. Empresas, governos, organizações. Sempre que interesses convergem para preservar o status quo, mudanças profundas se tornam ameaças. E quem promove essas mudanças se torna um problema. A questão então deixa de ser técnica. Deixa de ser pedagógica. E passa a ser estratégica. Se você quer transformar um sistema, não basta ter razão. É preciso entender o jogo. Entender os incentivos. Entender quem ganha e quem perde. E, principalmente, entender o que cada jogador está tentando proteger. Porque é aí que a verdadeira dinâmica acontece. Então surge uma mudança ainda mais profunda na forma de enxergar tudo isso. A pergunta deixa de ser como melhorar o sistema e passa a ser outra: como mudar um sistema sem ser expulso por ele? Porque naquele momento ficou claro que boas ideias não são suficientes. Resultados também não são suficientes. Nem mesmo o sucesso protege você. Se o sistema não reconhece valor naquilo que você faz, ele não vai te absorver. Ele vai te rejeitar. E isso acontece de forma silenciosa, mas extremamente eficiente. O erro inicial não foi técnico. Foi estratégico. Ele tentou construir um novo jogo dentro de um sistema que não queria mudar. E pior, fez isso sem alinhar os interesses dos jogadores mais importantes. Isso criou uma ruptura. Uma ruptura que o sistema não podia aceitar. Na teoria dos jogos, existe um princípio essencial. Jogadores não mudam de comportamento por causa de ideias. Eles mudam por causa de incentivos. Se o incentivo continua o mesmo, o comportamento também continua. Isso significa que qualquer tentativa de transformação real precisa começar por outro ponto. Não pelo conteúdo, mas pelos incentivos. Veja o que aconteceu na prática. Os alunos melhoraram, mas isso exigia mais esforço. Logo, não era atraente para eles. Os pais viam bons resultados, mas não viam controle. E, sem controle, sentiam insegurança. Os professores eram pressionados a sair da zona de conforto. E isso gerava resistência. Os administradores viam risco. E risco para eles era algo a ser evitado. Ou seja, todos tinham algo a perder. Mesmo que, no longo prazo, todos ganhassem. Esse é um dos pontos mais contraintuitivos. Sistemas raramente são guiados pelo longo prazo. Eles são guiados pelo curto prazo. Pelo imediato. Pelo que mantém tudo funcionando hoje. E qualquer mudança que ameace esse equilíbrio imediato tende a ser rejeitada. Mesmo que seja melhor. Então, o que poderia ter sido feito diferente? Talvez não fosse necessário mudar tudo de uma vez. Talvez a mudança pudesse ter sido gradual. Introduzida de forma quase invisível. Sem gerar choque. Sem expor o sistema a uma ruptura. Porque, quando a mudança é percebida como ameaça, ela ativa mecanismos de defesa. E esses mecanismos são extremamente fortes. Outra possibilidade seria alinhar incentivos. Fazer com que cada jogador sentisse que estava ganhando. Mesmo que, na prática, estivesse sendo conduzido a um novo comportamento. Os alunos poderiam ver benefícios imediatos. Os pais poderiam manter a sensação de controle. Os professores poderiam ser recompensados por se adaptar. Os administradores poderiam enxergar segurança. Sem isso, qualquer mudança se torna um confronto direto. E confrontos diretos, dentro de sistemas complexos, raramente vencem.
Existe também uma terceira dimensão: a percepção. Não basta fazer algo bom. É preciso que os outros percebam aquilo como bom. E mais do que isso, é preciso que percebam como algo que não ameaça seus interesses. Porque, no momento em que algo parece ameaçador, a reação é automática. Rejeição, rotulação, isolamento. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele não foi visto como alguém que melhorou o sistema. Foi visto como alguém que desestabilizou o sistema. E, nesse contexto, pouco importa o resultado. Importa a percepção. Isso leva a uma conclusão difícil, mas fundamental. Nem sempre o caminho mais direto é o mais eficaz. Às vezes, a transformação real exige estratégia, exige paciência, exige leitura de contexto. E, principalmente, exige compreensão profunda da natureza humana. Porque, no fim, sistemas não são feitos de regras. São feitos de pessoas. E pessoas não operam apenas com lógica. Operam com medo, com interesse, com conforto, com status. E qualquer mudança que ignore isso está fadada a encontrar resistência. Então, talvez a grande lição não esteja na educação, mas no funcionamento de qualquer estrutura social. Se você quer mudar algo, precisa entender o jogo antes de jogar. Precisa saber quem são os jogadores, o que eles querem, o que temem perder e o que estão tentando preservar. Sem isso, até a melhor ideia pode falhar. E talvez essa seja a parte mais importante de toda essa história. O fracasso não veio da falta de competência, nem da falta de resultado. Veio da falta de alinhamento. Veio de tentar mudar o sistema sem primeiro compreender profundamente suas engrenagens invisíveis. Porque, no fundo, o sistema nunca foi sobre aprendizado. Nunca foi sobre mérito. Nunca foi sobre excelência. Foi sobre equilíbrio de interesses. E esse equilíbrio, por mais imperfeito que seja, é protegido a qualquer custo. Agora, a pergunta muda novamente. Se você já entende o jogo, o que você faz com isso? Você tenta mudá-lo? Você joga dentro das regras? Ou você encontra uma forma de influenciá-lo sem ser percebido? Não existe uma resposta única. Mas existe uma certeza. Ignorar o jogo nunca é uma opção. Porque, quando você ignora o jogo, você não está fora dele. Você apenas não entende por que está perdendo. Ruínas antigas, manuscritos esquecidos e artefatos misteriosos continuam revelando pistas sobre o passado. Mas cada resposta encontrada parece abrir um novo mistério. Este é Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.